Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos assistem de casa, pelo Facebook, pelo YouTube. Uma boa noite a todos. Estamos reunidos novamente para os trabalhos de quarta-feira, exposição doutrinária. Estamos com o nosso irmão Jorge Bombazaro, que é aqui do Jesus e Caridade. Então vamos iniciar elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e toda a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, e toda a espiritualidade trabalhadora da casa, pedindo que tenhamos um bom entendimento, um bom aproveitamento da palestra de hoje, e que possamos levar esses ensinamentos para as nossas vidas. Então, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Então, vamos vibrar para que o nosso irmão Jorge consiga passar o que ele preparou com tanto carinho. Jorge, abrindo teu microfone, a palavra é toda sua. Obrigado, boa noite a todos. Primeiro vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né, com saúde, bem, né, nessa situação que a gente está vivendo. E hoje eu quero tratar um tema que às vezes é esquecido pela maioria das pessoas, né, que é amar-se. Jesus, ele é muito enfático em alguns momentos na Bíblia, nas passagens que ele fala. Ele resume a lei, todas as regras, né, do Evangelho numa só frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele é imperativo, ele não está perguntando, né, tu pode amar o teu próximo a ti mesmo, ele está dizendo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Na maioria das vezes a interpretação que a gente dá para esse texto, ou para essa frase, é em relação ao próximo, né, que a gente tem que fazer pelo outro. Mas aqui ele também, de certa forma, está dizendo, ame-o como você ama a você mesmo. E a pergunta que eu faço hoje para vocês: será que eu me amo de verdade? Como eu tenho cuidado dessa vida que Deus me deu, das oportunidades que eu tenho, de tudo que me foi dado, né, das possibilidades que eu tenho? Será que eu tenho aproveitado isso de forma coerente, de forma correta? Então a gente vai ver um pouquinho hoje que às vezes a gente acha que a gente se ama, mas lá no fundo, as nossas atitudes mostram o contrário. Porque às vezes a gente tem uma imagem, a gente faz uma autoimagem que ela é enganosa, né? A gente tem um conceito da gente mesmo que às vezes não condiz com a realidade, ou não condiz com o que as outras pessoas percebem da gente. Então às vezes a gente se julga bom, mas nem sempre as nossas atitudes são boas. Aí Jesus também falava, a árvore boa não pode dar mau fruto. Então é importante que a gente pare um pouquinho e reflita realmente como é que está o cuidado com a gente mesmo, né? Com a nossa vida, com as nossas ações, com o nosso interior. Se a gente não nos amar, como é que a gente vai amar o próximo? A gente não pode dar para os outros aquilo que a gente não tem. Eu não posso dar um carro para uma pessoa se eu não tenho um carro. Né? Eu não posso dar um amor para uma pessoa se eu também não tenho amor por mim. Se o amor não existe dentro de mim, eu não posso dar ele para ninguém. Então é uma coisa que a gente também tem que considerar. O amor próprio, que a gente chama, né, ele pode ser um pouco confundido com muitas coisas. Por exemplo, questão de orgulho e egoísmo, né? O amor próprio é aquela coisa que a maioria das pessoas acha que às vezes assim, olha, eu vou me tratar bem, né? E a gente pensa no se tratar bem na questão física, né? Vou comprar boas roupas para mim, vou me alimentar bem, vou comer a melhor comida, vou ter o melhor carro, vou ter a melhor casa. Mas isso é uma coisa que é uma pequena parte do amor. O amor, na verdade, ele é muito mais amplo que isso, né? Porque a maioria das vezes a gente está sempre pensando nas coisas materiais, né? A gente está sempre pensando naquilo que o nosso corpo precisa. E a gente esquece do lado espiritual, a gente esquece do lado emocional, que às vezes é muito importante. Às vezes não, sempre é muito importante, né? Para o nosso bem-estar e para o nosso equilíbrio. A maioria das pessoas busca felicidade, mas a felicidade elas atrelam essas coisas que são externas, que são de fora do corpo, que são de fora do nosso interior, né? Então a gente busca dinheiro,
a gente busca o bem-estar, mas esquece de olhar para dentro, esquece de amar-se de verdade. E a gente confunde esse amor com essa busca de bens materiais. Então diz-nos a Joana de Ângeles, através de Valde Franco, no livro O Ser Consciente, que o amor próprio deve ser revisto, a fim de ser substituído pelo alto amor profundo, sem resquícios egoísticos, geradores do personalismo doentio que nos leva a conflitos perfeitamente evitáveis. O que isso quer dizer? Que amor próprio não é ser egoísta. Amor próprio não é aquela coisa de eu dizer assim, não, eu quero tudo para mim porque eu me amo, porque eu sou melhor e porque eu mereço. Na verdade, o amor próprio é saber reconhecer-se, né? Quais são aquelas necessidades que eu realmente tenho e que são as suficientes para me fazer feliz. Muitos filósofos falam que assim, existe uma diferença muito grande entre necessidade e desejo. Necessidade é o básico das coisas que eu preciso para me manter vivo e saudável. Eu preciso de roupa, eu preciso de um abrigo, eu preciso de comida, eu preciso de saúde, eu preciso de bem-estar. Então isso é necessidade. O desejo já é um patamar acima. Qual o tipo de casa que eu preciso para ser feliz? Eu preciso de uma casa pequena ou eu preciso de uma mansão gigante? Qual o carro que eu preciso para me locomover? Um carro simples já basta ou tem que ter uma Ferrari na garagem para me ser feliz? Então o desejo, ele suplanta as minhas necessidades e aí tu começa a ter problemas com infelicidade. Porque às vezes tu começa a querer muito mais do que tu necessita e nesse querer mais do que tu necessita, tu esquece que teu interior às vezes já está preenchido e tu começa a criar necessidades que não existem e aí gera uma certa infelicidade dentro de ti, porque tu começa a almejar uma coisa que tu não precisa. E aí vem aquela história de, às vezes, as pessoas dizem, olha, trabalhei tanto, lutei tanto, consegui o que eu queria, mas eu me sinto vazio, eu não estou feliz. Eu não encontrei a felicidade naquilo que eu achava. Porque aquilo não era realmente o que você necessitava. Uma coisa que a gente tem que salientar é que assim, não é errado a gente aproveitar as coisas da vida, né? Deus deu a vida para que a gente fosse feliz. Deus não botou ninguém aqui no mundo para sofrer e para ser infeliz. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher os nossos caminhos, para que a gente possa desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades enquanto pessoas, tanto intelectualmente como espiritualmente, né? Então, Jesus dizia, né, crescer em estatura e sabedoria. Então, estatura é o físico, a sabedoria é o intelectual, é o espiritual. Então, não adianta só ficar trabalhando, né, fazer um monte de curso, aprender um monte de coisa para mim conseguir dinheiro, para mim ser rico, para isso e aquilo. Mas se eu não souber fazer bom uso desse dinheiro e das coisas que eu consigo intelectualmente, eu vou me frustrar. Não à toa a gente ouve aí sempre, algumas vezes em jornais, que pessoas ricas se suicidam, ou que então entram em depressão. Muitos famosos cantores se suicidando, perdidos em droga, perdidos em situações que são ruins e que levam à própria ruína, mesmo tendo fama, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo todas as possibilidades materiais que as pessoas geralmente desejam, não são felizes. E por que elas não são felizes? Porque elas estão buscando preencher o que é às vezes espiritual com algo material. E nunca vai dar certo. Não encaixa. Às vezes a gente está mirando para o lado errado para resolver nosso problema. A gente acha que vai resolver o problema que às vezes é interno com algo externo que está lá fora. E quando a gente faz isso, a gente não está se amando. Mesmo achando que eu tenho o melhor carro, que eu tenho a melhor roupa, que eu tenho a melhor comida, que eu tenho a maior casa, vai me fazer bem. Mas eu não estou me amando. Por isso eu pergunto para vocês, como eu faço para saber como eu me amo? Né? As minhas atitudes estão me fazendo feliz? Eu estou feliz nesse momento? Eu estou bem? Estou equilibrado? Se a resposta for não, é um indício claro de que a gente tem que começar a olhar para dentro. Casualmente, hoje, quando eu ia para casa à tarde, eu passei em Criciúma ali, perto da farmácia do César, perto da Avenida já, e tinha uma placa bem grande ali que dizia assim: quem olha para fora está sonhando, e quem olha para dentro está despertando. Mas que para fora e para dentro é esse? Para fora é para o mundo, para as coisas materiais. Para dentro é para mim, é para o eu. É o eu interior, o eu espiritual, o eu emocional que está aqui dentro, né, que está junto com a matéria, mas é tão importante quanto a matéria, tão mais importante, porque a gente sabe,
Na nossa crença é que o corpo ele é temporário, a gente sabe, a gente vai morrer um dia. Mas o espírito, na nossa fé, não. Ele é eterno. Então por que eu cuido tanto de uma coisa que é temporária e do que é eterno eu deixo de lado? A gente não inverte os valores, às vezes, na nossa vida? A gente não dá valor para aquilo que é ínfimo, para aquilo que é passageiro? Jesus dizia também, juntais tesouro no céu e não na terra, porque na terra a traça come e o ladrão rouba. Os tesouros espirituais, a traça não corrói e o ladrão não tem como roubar. E aonde a gente tem depositado as nossas energias e as nossas forças? O que a gente está dando valor de verdade? Então é importante lembrar, como eu falei ali, que assim, não é errado tu querer uma casa boa, não é errado tu querer uma roupa boa, não é errado tu querer uma casa boa, não é errado tu querer ter conforto. Isso não está errado. Deus deu essas possibilidades. O que tu não pode fazer é transformar isso na tua meta de vida e isso ser muito mais importante que as outras coisas. Até mesmo a tua paz interior. Quanta gente se mata estudando, não tem descanso, não dorme direito, não come direito, porque quer trabalhar, porque quer conseguir títulos, porque quer mais dinheiro, tem 4, 5 empregos, trabalha de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, dorme 2, 3 horas por dia. Para que tudo isso? Ninguém sabe a hora que vai deixar esse mundo. De novo, na Bíblia fala lá do fazendeiro, né, que encheu os silos e diz, agora eu vou descansar. E aí Deus fala para ele, tu é tolo, tu vai morrer essa noite, não vai aproveitar tudo que tu juntou. Quais são os tesouros que a gente está juntando aqui? O que a gente está fazendo? A gente está cuidando dessa oportunidade imensa e maravilhosa que Deus deu para a gente evoluir, que é a nossa vida? Qual a importância que a gente tem dado para o nosso eu de verdade, que não é o eu material, que não é essa identidade física, que às vezes é alto, que às vezes é baixo, que é moreno, que é loiro? Quantos problemas a gente não cria na nossa vida e a gente não vê no mundo em função de coisas que são passageiras? Falando de discriminação, né? Porque fulano é negro, porque fulano é branco, porque fulano é amarelo, porque tu é pobre, porque tu é gordo, porque tu é magro, porque tu é alto, porque tu é baixo, porque teu olho é azul, o outro é verde, o outro... Gente, isso vai passar, isso não tem valor. Nós somos diferentes fisicamente, somos. Somos diferentes espiritualmente, somos. Isso Deus nos deu personalidade. Nós somos únicos, ninguém é igual a ninguém. E justamente por ninguém ser igual a ninguém, não deveria existir discriminação. Porque se a gente for levar o pé da letra, todo mundo teria que se discriminar. Né? Eu sou branco, mas o nosso tom de pele, ninguém é igual um do outro. O tom do olho, mesmo que seja azul, se tu for avaliar, não é igual. Deus fez isso por um princípio chamado princípio da complementaridade. Imagina se todo mundo resolvesse ser médico no mundo. Quem é que ia plantar? Quem é que ia fazer a roupa? Quem é que ia cuidar para produzir energia? Isso é o princípio da complementaridade. A minha força supre a sua fraqueza e a sua fraqueza supre a minha força. Então nós somos diferentes porque nós vivemos em comunidade e nós precisamos disso. A capacidade que é desenvolvida em um ajuda naquela pessoa que não tem essa mesma capacidade desenvolvida. E essa pessoa tem uma outra capacidade que vai ajudar a outra pessoa também. Então é isso que nós temos que entender. Porque o cara joga futebol muito bem, a função dele nesse mundo agora é jogar futebol. A minha função é desenvolver bem o meu trabalho, com amor. E se eu não enxergo essas coisas e eu vou querer jogar futebol igual outro cara, mesmo sabendo que essa não é a minha função, que essa não é o meu, vamos dizer assim, o meu dom, o meu talento natural, eu vou me tornar infeliz. E eu estou me amando só porque o cara lá joga futebol e ganha bem? Não, às vezes eu entro numa depressão, eu me frustro porque eu estou me comparando com outra pessoa, mesmo sabendo que eu sou único, né? E aí eu começo a ter problemas de saúde, né? A depressão, os problemas espirituais vão começando a somatizar e vão descer para o corpo físico, vão aparecer doenças no corpo, e daí a gente não sabe de onde vêm as doenças. Recentemente eu vi uma reportagem de uma médica japonesa que ela teve um problema numa veia do coração. E analisando o perfil físico dela, tipo uma pessoa que fazia atividade física, se alimentava bem, tipo, ela tinha todo o perfil de uma pessoa saudável, mas teve um problema. E o problema dela estava relacionado justamente ao estresse, porque era uma pessoa que não parava para fazer nada, só queria trabalhar, nem no médico ela queria ir.
E esse problema veio da onde, se teoricamente ela tinha uma genética boa, tinha uma condição física boa? Do estresse, de não cuidar do eu dela. De estar pensando só no lado de fora, esquecer do lado de dentro. De se amar, de se respeitar. Porque às vezes as pessoas elas se impõem condições e são extremamente agressivas. Geralmente, as pessoas que são organizadas, elas atribuem metas para o ano ou para a vida. Mas algumas pessoas são tão exigentes consigo mesmo que colocam metas que são inatingíveis, são absurdas. E aí tu fica ali se cobrando, mas eu tenho que conseguir, mas eu tenho que conseguir, mas eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Aí fica se martirizando, se torturando, fazendo mal para si mesma, porque ela quer algo que de repente ela nem necessita para ser feliz. É importante a gente parar e pensar nesses aspectos. O que eu quero da minha vida, de verdade? O que de verdade é importante para mim? Porque se eu não olhar para dentro, eu estou desperdiçando meu tempo. E olhar para dentro é amar-se de verdade. É prestar atenção em mim, em quem eu sou de verdade. Por que eu sou assim? Por que eu me comporto dessa forma com as situações e com as pessoas? Tu sempre pode olhar para a vida de dois aspectos. O interno, que é quem eu sou e como eu sou, ou quem eu acho que eu sou, e o externo, como eu lido com as coisas que acontecem e que vêm até a mim. A grande maioria dos problemas que nós temos na vida, eles são causados por problemas internos, emocionais, espirituais, tanto causados nessa vida, quanto de vidas anteriores. A grande maioria dos problemas a gente causa nessa vida mesmo. Então, se eu não sei por que eu me comporto de uma determinada maneira diante de uma situação, pode ser uma questão lá da nossa infância lá. Eu tive um trauma, uma situação que eu não soube emocionalmente lidar, e aquilo ficou no meu subconsciente. Então, toda vez que eu chego perto de uma situação que me remete àquilo, mesmo que eu não me recorde racionalmente, que não venha à memória, o meu emocional registrou. E está ali interferindo na minha reação. E a grande maioria dos problemas que a gente tem são desse aspecto, são internos. A gente acha que a gente tem problema com as pessoas, que as pessoas não nos entendem, mas a maioria das vezes é a gente que não se entende. A gente que não se ama, a gente que não para olhar para dentro da gente mesmo, para buscar entender o que está de errado. A gente precisa desse tempo para a gente precisa desse carinho, a gente precisa dessa atenção. De tirar um tempo para cuidar da gente. E não ficar só cuidando das coisas externas, das coisas materiais, do que eu quero para a minha vida materialmente falando. O que eu quero, o que eu planejo espiritualmente e mentalmente para mim? Porque a mente também precisa de saúde. A gente toma banho, a gente passa perfume, a gente penteia o cabelo, corta o cabelo. Mas a minha higiene mental, o que eu tenho feito pela minha higiene mental? Eu tiro um tempo para respirar calmamente. Eu tiro um tempo para apreciar, Contemplação é uma palavra que, de certa forma, também é uma meditação. É tu parar e olhar para a natureza. Olhar para o sol, olhar para o amanhecer, para o pôr do sol, para as estrelas. E reconhecer em tudo isso a grandeza de Deus. Quem não gosta de chegar num lugar e ver uma paisagem bonita? Um mar azul, verde, um pôr do sol bonito. A gente não para, a gente está nessa correria tão louca atrás dessas coisas, correndo. Não para agradecer a Deus por essas oportunidades. E às vezes a gente nem para olhar. A gente às vezes está no meio do paraíso e a nossa confusão é tão grande, que a gente não consegue enxergar que a gente está no meio do paraíso. Eu sempre costumo dizer que nós aqui vivemos num lugar abençoado, que a gente tem um monte de oportunidades aqui por perto, de possibilidades, seja, vamos dizer assim, em termos de capacidade, de recursos, em termos de educação, de saúde. Tem outros lugares no mundo que eles não têm nada perto da gente. Pessoas que vivem em desertos, que vivem em locais que não tem médico, que não tem água limpa, que não tem água tratada, que não tem energia elétrica. Nós estamos em 2021, mas existe isso no mundo. Pessoas que ainda passam fome. E às vezes a gente está aqui no paraíso com todas as possibilidades e a gente está só olhando para os problemas. A gente tem que esquecer de focar o problema, o lado negativo, e começar a olhar para as possibilidades que os problemas trazem. Porque o problema
é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de tu se desenvolver como pessoa, de tu dar a volta, né? Não tem aquela historinha que o rio ele faz cheio de curva, porque ele sempre acha o caminho mais fácil. Ele não briga com as coisas, ele não racha a pedra no meio, ele não racha a montanha no meio. Suavemente ele dá a volta. E vai contornando e vai achando sempre o caminho. E vai chegar no mar, que é o destino dele. E o nosso destino enquanto filho de Deus é a felicidade. Só que para a gente chegar na felicidade, a gente tem que evoluir. E para evoluir, obrigatoriamente nós temos que olhar para dentro. Nós temos que nos amar. Então esse trabalho de olhar para dentro, de buscar dentro da gente os nossos problemas para melhorar a nossa vida, é fundamental. Porque se o interior da gente está bagunçado, nada que está lá fora pode nos fazer bem. Vai fazer bem temporariamente, né? Eu quero comprar um carro bonito. Trabalhei, me matei, perdi a saúde, não dormi direito, fiquei cansado, estressado, consegui o carro. Beleza, consegui. E aí? Algumas pessoas nem celebram as vitórias que têm, porque já estão pensando no que querem, depois que já conseguiram aquele carro. Às vezes, a agonia é tão grande, a angústia, a ansiedade é tão grande, que as pessoas ou vivem no passado, ou vivem no futuro. Esquecem de viver o presente, de aproveitar as oportunidades que a gente tem agora. E aí, quando a pessoa vive no passado, que ela está só lembrando das coisas que ela tinha e que possivelmente perdeu, ela entra em depressão. E quando ela está vivendo lá no futuro, só pensando no que ela quer e esquece de aproveitar a oportunidade agora, começa a ansiedade. E aí entra crise de pânico, entra uma série de problemas que a gente tem. Porque a gente fica ansioso, que a gente quer logo que as coisas venham, que eu quero. E a gente esquece de aproveitar o presente, que é o agora. Aquela frase que diz, né? O presente é um presente. A gente está recebendo a todo momento a oportunidade de fazer a nossa vida melhor, de fazer escolhas melhores. Porque não se enganem, a nossa vida é única, exclusiva, nossa responsabilidade. Então, se a nossa vida está boa, parabéns para nós. Se a nossa vida não está tão boa, vamos parar e olhar para dentro. O que é que eu tenho feito da minha vida? Quais as escolhas que eu tenho feito que estão me levando a ter essa vida que não é aquela que eu queria? Quem define como você se sente? São as outras pessoas em volta? Somos eu. Uma outra coisa que eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma comparação. Hoje, todos nós aqui, dentro dessa sala, e as pessoas que estão assistindo em casa, nós vivemos melhor do que muitos reis da antiguidade. Os reis daquela época não têm as roupas que a gente tem hoje, não tinha a condição de transporte que a gente tem hoje, não tinha a facilidade de energia elétrica que a gente tem hoje. Então qualquer um de nós aqui vive melhor que muitos reis do passado. Nós podemos nos considerar reis comparado a essas situações, fisicamente falando. Nós temos muito mais recursos do que essas pessoas de 200, 300 anos atrás, mesmo que fossem reis, mesmo que tivessem as riquezas que tivessem. Né? Hoje quem tem condição pode pegar um avião e ir para a Europa em 12 horas. Antigamente, de navio, eram meses e meses de viagem. Então, nós somos muito agraciados, nós somos muito abençoados. Só que a gente não sabe se amar e reconhecer isso. Porque a gente está sempre focando no lado ruim. A gente está sempre olhando para fora. A gente não olha para dentro. A gente não se cuida, não se ama. Tira um momento para meditar. Preste atenção nas oportunidades, nas coisas, no passarinho ali na rua, na flor que tu vê no canteiro. Olhe com atenção. Veja a beleza da flor. Sai de noite na rua, olha as estrelas. Olha o tamanho do universo que Deus criou pra gente. As oportunidades a cada dia que te é dada no trato com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos, com teus amigos, no teu trabalho. Eu costumo brincar que tem dois tipos de pessoas. As pessoas que criam problemas e as pessoas que resolvem problemas, que criam soluções. Vamos deixar de ser pessoas que criam problemas pra gente mesmo e pros outros e vamos nos tornar pessoas que criam soluções. Porque a partir do momento que tu começa a melhorar a tua vida, as coisas automaticamente começam a melhorar também. Teu trabalho melhora, a tua relação com as pessoas melhora, a tua energia sendo positiva vai atrair coisas boas. Tem aquela leizinha que fala, né? Semelhante atrai semelhante. Então é importante que a gente olhe para dentro
enxergue os nossos defeitos, faça esse autoexame, essa avaliação, e que busque lá no subconsciente, lá, lembra lá da infância, lembra da adolescência, vai puxando, faz uma reavaliação da tua vida. E existem ferramentas para isso. Quem sente dificuldade, tem profissionais que podem ajudar, o próprio estudo do Evangelho vai ajudar, meditação, tem uma série de coisas que podem nos ajudar a fazer essa revisão da nossa vida para entender por que a vida chegou num ponto que talvez não esteja tão boa. Porque se ela está boa, beleza, eu estou no caminho certo. Agora, se ela não está boa, eu preciso repensar tudo que eu fiz e tudo que eu estou fazendo e tudo que eu pretendo fazer. Tem um ditadinho que fala assim: um mestre estava com seus discípulos caminhando. Aí o mestre pediu para um discípulo ir até uma lagoa próxima pegar água para eles tomarem. O discípulo foi, chegou lá na lagoa e tinha uma série de pessoas em volta da lagoa e animais. Então tinha umas mulheres lavando roupa e alguns animais ali na beira tomando água. Então pisavam na água e balançavam a água e a água estava toda suja. Aí ele voltou e falou para o mestre: olha, não consigo pegar a água porque a água está toda suja. Aí o mestre disse: não, senta aqui e se acalma, vamos descansar. Aí passaram-se algumas horas, o mestre vai de novo na lagoa. Aí o discípulo chegou na lagoa, a água já estava transparente e límpida, porque todo mundo saiu. O que aconteceu com a sujeira? Calmou e decantou. Foi para o fundo, separou. Aí ele conseguiu pegar a água e todos tomaram. Qual é a moral dessa história? O nosso ser emocional é como uma lagoa. Se tu não entrar direitinho, devagarzinho, tu vai pisando e quando tá bagunçado, a poeira levanta e a água fica turva e suja. Aí tu não consegue enxergar nada. E para a gente chegar nessas análises que eu comentei em termos de entender o nosso emocional, entender as coisas que podem estar afetando a nossa vida, é preciso a gente mergulhar e fundo. E se a água estiver escura, tu não vai enxergar nada. Tu não vai entender nada. Então é preciso fazer esse exercício de meditação, de acalmar a mente, de esquecer dessas coisas externas, da correria do dia a dia, para que a gente possa enxergar realmente dentro do nosso interior e dizer: olha, meu problema está aqui. Eu tenho que mudar isso para me poder melhorar. Porque aquilo que me incomoda já é um indício do meu problema. Onde é que está a minha falha? Onde é que está o meu defeito? Onde é que está o meu problema? O que está me causando mal? Se a gente tiver um olhar atento para o interior, talvez a gente consiga nos tornar pessoas melhores com um pouco de trabalho, mas tem que ser um trabalho que não seja grosseiro, que não seja duro, e nem de cobrança. Eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Calma. Respira. Nós estamos vivendo numa época as pessoas extremamente ansiosas, pessoas de 20, 30 anos tomando Rivotril, tomando ansiolíticos, porque não conseguem lidar com as frustrações da vida, porque querem demais, porque não param para respirar. A nossa sociedade está nos impondo um ritmo alucinante, nós temos que saber, nós temos que trabalhar, nós temos que dar resultado. Mas ninguém para, ninguém respira, ninguém olha para dentro, a gente entra num transe e esquece de olhar para dentro, esquece de se amar, de dar um tempo. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que ter uma atividade de lazer, a gente tem que ter um hobby, a gente tem que parar para meditar, a gente tem que visitar as pessoas que a gente gosta. O que adianta eu trabalhar tanto para dar uma casa para minha mãe se eu nem vejo ela? Pergunta para tua mãe ou para o teu parente lá que tu gosta tanto, que tu queria dar um material, se ele prefere o material ou a tua presença. Nós estamos focando demais no material, esquecendo do emocional. Esquecendo de conviver com as pessoas, de quão agradável é sentar e conversar com uma pessoa. Sabemos que temos as restrições no momento, mas isso vai passar. E mesmo de longe, às vezes, pega o celular ali, faz uma ligação de vídeo, olha para ela, dá um sorriso, olha nos olhos. Nós estamos tão ocupados com tantas coisas, tantas notícias, né, telejornal e coisa, mas e a nossa relação com as pessoas, onde é que está? E a nossa relação com nós mesmos, onde é que fica? Não podemos esquecer de nós. Se nós nos abandonarmos, não são os outros que vão nos achar. Quantas pessoas a gente sabe que às vezes estão ali aparentemente bem, mas emocionalmente estão destruídas? E às vezes nós podemos ser essas pessoas. Por que eu cheguei a esse ponto? É fácil falar? É fácil. Mas é como eu falei, o trabalho para a gente se encontrar, para a gente se conhecer,
não é simples. Requer atenção, requer esforço, mas um esforço com carinho, como eu falei. Não podemos chegar pulando dentro da água, porque senão a bagunça fica grande e a gente não enxerga nada. A gente precisa ter calma, precisa ter paz, precisa ter serenidade. Para com calma a gente trabalhando. Tirar um tempo diariamente para fazer uma meditação, para fazer uma oração. Ter essa higiene mental, de fazer o que a gente gosta, de ler um livro, de ter um tempo para respirar, de ter um tempo, às vezes, para não pensar em nada. Até para o ócio mesmo, às vezes, é importante. Não, vou tirar 1 hora para mim ficar sem fazer nada. Vou esticar as pernas e descansar. É importante, porque a gente está sempre preocupado com alguma coisa, sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre querendo fazer as coisas e, às vezes, o que é importante a gente deixa de lado. Vamos pedir para Deus para que a gente possa, cada vez mais, tomar consciência de quem nós somos e do que nós precisamos de verdade. Porque só a partir do momento que eu me conhecer, eu vou saber o que realmente me faz feliz. E aí, olhando para dentro de mim, que eu vou encontrar essas respostas. Não é fora. Tu pode conseguir uma certa ajuda fora, como eu falei, com profissionais, com outras pessoas que podem te orientar e te ajudar. Mas esse é um trabalho exclusivamente teu. A tua vida é um trabalho teu, é responsabilidade tua. Os resultados são teus. Você plantou, você colheu. Olhe como você tem plantado. Olhe a importância que você tem dado para as coisas. E separe as coisas. O que é material? Tem que ter importância? Tem. Nós estamos aqui, nós somos carne, nós somos matéria, nós precisamos. Mas dê a devida importância. Não coloque algo acima do que realmente é. Equilibre as coisas. Quando a gente está em equilíbrio é que a gente sabe pesar o espiritual e o material. A gente está em harmonia. Jesus falava, edifique a sua casa sobre a rocha. E qual é a rocha? É uma pedra? Não, ele falava no sentido espiritual. Quando eu me conheço e eu sei o que é necessário para mim, eu vou ser muito mais forte, porque eu não vou me entregar para ilusões mundanas, eu não vou me entregar para qualquer coisa, porque a maioria das pessoas que sofrem, ela procura um remédio para sua dor. E qual é o remédio? Às vezes é um vício, às vezes a droga, às vezes uma compulsão por compra, por material. E é só uma forma de tentar amenizar a dor. Mas depois que tu compra, como eu falei, isso passa. Então é importante, muito importante, que a gente reconheça isso para poder se libertar desses problemas, poder olhar para dentro da gente, poder fazer um exame de consciência e dizer, eu estou equilibrado, porque eu construí minha casa na rocha. Qualquer problema que vem de fora, do meu exterior, pode me afetar, mas não vai me derrubar. Porque eu estou firme. Eu sei quem eu sou, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu preciso, e dessa forma eu me torno mais forte para poder ajudar o próximo e poder fazer cumprir o que Jesus falou. Ame teu próximo como a ti mesmo. Queria agradecer a oportunidade, espero ter contribuído, ajudado, né, as pessoas que estão assistindo. E agradecer a Jesus pelo momento. Muito obrigado, Deus abençoe. Gratidão, Jorge. Obrigado pelas reflexões da noite, muito importantes. Que a gente saiba dar valor que realmente é importante para as nossas vidas, né? É essencial. Então, ainda harmonizados com a exposição da noite, vamos fazer os nossos pedidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga. Então, como forma de agradecimento e pensamento, façamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão, Jorge, pela palestra da noite.
Gratidão a todos que estão nos acompanhando pela internet. Esperamos nos ver na próxima semana.